É sempre um impasse começar um vídeo, né? Mas depois aí eu desembeço falar que nem uma vaca louca. Vamos lá. Oi, gente! Hoje eu tô aqui, adivinha, só pra variar, pra aceitar a sugestão de uma seguidora que pediu pra que eu falasse sobre mudança de oncologista. Aí eu fui pensar nisso, aí ela me perguntou no Instagram se eu tinha essa experiência, né? E eu tenho essa experiência. Mas aí eu percebi pelos comentários dessa postagem, né, que foi no story do Instagram, que cada um percebia essa mudança de oncologista de um jeito. Então, eu pensei melhor para ver como eu ia falar sobre esse assunto. Então, tem várias formas de você ter a necessidade de mudar de oncologista, né? Então, por exemplo, a minha primeira mudança de oncologista foi um trauma para mim, porque tava tudo bem, era relativamente o começo do meu tratamento. Relativamente não, eu já tava há uns 3 anos ou 4. É que como eu sou jurássica nesse mundo de paciente, né, eu me perco um pouco nas datas. Mas enfim, eu já tinha um vínculo construído com o meu oncologista e teve um problema lá no hospital onde eu me tratava, no IBCC, e que mandou toda a equipe de oncologia embora. E foi um auê, porque nós, os pacientes, a gente se juntou, nós fizemos abaixo-assinado, nós fizemos um movimento, assim, grande, de aparecer na TV. Eu fui até chamada no IBCC, o diretor do IBCC quis conversar comigo para entender o que estava acontecendo, até foi um pouco grosso comigo, né, tentando me colocar no meu lugar. E o nosso lugar com o paciente é o lugar mais importante que tem nessa história de ter câncer, né? Não tem ninguém, e hoje eu falo isso com muita convicção, né? Com muita certeza do que eu tô falando, que não tem ninguém mais importante num tratamento do que o paciente. Não tem, né? Ele é o que tem que tá com todas as atenções viradas para ele. E perder o oncologista no meio de uma trajetória de câncer, principalmente quando tá tudo indo bem, como era o meu caso, para mim foi traumático. Eu me senti órfã, eu me senti perdendo a confiança, perdendo, assim, achando que tinham faltado com respeito para comigo, né, e para com todos os outros pacientes que ficou sem o seu oncologista. Eu falo aqui em muitos vídeos, né, que a gente quer ter um médico para chamar de meu médico, né, como se ele fosse só meu, como se ele não fosse mais o médico de um monte de gente, porque isso é o vínculo, isso é a confiança, isso é a segurança que você tem de ter o seu médico, né? Então eu tenho o meu médico, aquele que cuida de mim. Isso é uma coisa normal e comum que a gente sinta. Então essa foi minha história primeira, né, de troca de oncologista. Mas tem outras coisas que a gente pode pensar, né? Quando ela me sugeriu falar de troca de oncologista, a gente pode pensar também quando a gente não tá feliz com o oncologista, mas ainda assim, por vários motivos burocráticos ou de insegurança, de você não querer mudar o oncologista. Só que você tá sempre insatisfeito com aquele cara ou com aquela mulher, enfim, com aquele médico, porque alguma coisa, você não tem uma conexão com ele, isso também pode acontecer. E a gente fica muito presa a essa coisa, ah não, mas é do plano de saúde, ah não, mas eu já me trato com ele há, sei lá, quantos anos, ah não, mas se eu mudar vai ficar chato, ah não, como é que eu vou explicar isso pra minha família, pros outros? E vale a pena você tentar, né? Eu vou te falar isso, que vale a pena. Eu, depois desse médico, eu acho que eu consigo me encaixar em todas as hipóteses que eu vou colocar aqui. Quando eu perdi, né, entre aspas, esse médico, que eu fiquei muito aflita, muito desesperada, eu acabei passando com uma outra médica lá do IBCC, que era da equipe nova, e essa mulher simplesmente falou pra mim que o meu caso não tinha mais o que fazer. Então eu quase tive um colapso, né? Eu só não mandei ela para aquele lugar, né?
mas eu não quis ficar com ela, né? Porque nenhum médico tem o direito de falar coisas pra você de uma maneira ruim, né? Sempre há o que fazer, mas isso é um outro vídeo que eu posso fazer sobre isso, mas sempre há o que fazer, tá? E a gente não tem que aceitar ouvir que não há mais nada a fazer no seu caso. Tanto tinha a fazer que isso foi em 2000 e sei lá, e eu tô em 2021 aqui viva. Eu queria que essa médica assistisse, eu não me lembro nem o nome dela, né, pra ela engolir o que ela falou pra mim. Mas, então, vale a pena, né? Não fique preso a uma relação ruim com o médico, uma conexão que não acontece, uma empatia que não existe da parte dele e talvez da sua também, porque não vale a pena. A gente tem que ter com o médico estabelecer um vínculo legal, né? Tem que ser uma coisa legal. A gente tá falando da nossa vida, né? Então, vale a pena sim procurar um outro e tentar um outro, né? É a mesma coisa se a gente for falar de segunda opinião, né? Ai, não, mas eu vou pedir uma segunda opinião? Vai, qual o problema? Não é ofensa pra ninguém pedir segunda opinião, mas isso é um outro assunto que eu posso falar de uma outra hora e eu já tenho vídeo sobre isso aqui no canal. Qual é a outra alternativa? Então, eu já tive esses dois episódios e aí eu me acertei com um médico, um anjo que eu amo até hoje, que ele também não é mais meu médico, porque eu comecei o tratamento com ele virou o chefe dos médicos e onde eu me tratava virou um hospital escola, então a gente ia ser, a partir dali, ia cada consulta estar com um residente e eu não aceitava isso de jeito nenhum. Eu já falei isso aqui no canal também. Eu não aceitava, não porque eu acho que tem alguma coisa demais, né? Os residentes, isso faz parte do aprendizado e da trajetória deles como médico, mas eu achava que, no meu caso, que já tinha metástases, eu não podia passar todo dia com um diferente, porque detalhes poderiam ser perdidos. E eu falei com esse médico meu na época, e ele me atendia sem residente. Eu falei que até podia ter um residente, mas que eu queria que ele me atendesse e não o residente depois ele chegasse. Eu queria que fosse ao contrário, que ele me atendesse sempre e o residente podia estar lá ouvindo, que não teria problema nenhum, podia ter 10 residentes, não tinha problema, mas eu queria que ele me atendesse. E ele, um cara que olha nos olhos, um cara que tem um mínimo de humanidade, entendeu, e dentro da rotina dele ele podia fazer isso. E ele me atendeu por anos, até que chegou um dia que ele falou assim: Jussara, agora não dá mais, eu não posso mais te atender, né? Porque eu tô mudando de departamento, eu vou, sei lá, ele ia ser chefe de um negócio de pesquisa e blá blá blá, mas eu vou te indicar uma médica que estudou comigo, que você vai amar. Ele já me conhecia, então ele olhou pra mim, ele teve esse cuidado, né, de não me dispensar e não lembrar o quanto isso ia ser ruim pra mim. E aí eu tô com uma médica desde então, que foi essa que ele me indicou, né, e tem sido também uma experiência ótima e de construção. É isso que eu falo, a gente constrói também uma história com o médico, sabe? Então a gente também não pode depender só do médico, a gente tem que construir esse vínculo para ser legal pra gente. E então a gente precisa perder o medo, sabe, de falar, de perguntar, de parecer idiota. Não, a gente pode ser idiota, a gente pode não saber nada, a gente só é paciente, a gente pode sim perguntar. E o médico que não quer te responder, então troca mesmo, porque ele não serve para tratar de você. Ele tem que te olhar nos olhos, ele tem que prestar atenção em você, ele tem que cuidar de você, e eu consegui isso. Eu espero que vocês consigam também. Então, acho que eu dei vários exemplos de troca de oncologista, então tem vários pontos de vista, e eu espero que vocês fiquem felizes com os seus, porque é muito importante para o tratamento. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, aquela ladainha de sempre, né, gente? Me sigam nas redes sociais e segunda-feira eu volto. Um beijo.